Você conhece a história de Zaqueu? É, eu sei, todos conhecem, né? A gente aprendeu na nossa infância, nas escolinhas dominicais que a gente ia sobre Zaqueu. Era um pequenininho que subiu numa árvore e ele queria muito ver Jesus. E ele viu Jesus. E agora que nós crescemos, como que nós vemos essa história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano e ele era anão, ele era judeu. Só que ele, como judeu, ele acabou fazendo com que as pessoas tivessem raiva dele. Por quê? Porque além dele ser anão, dele ser rejeitado, com certeza ele devia sofrer bullying por ser pequeno. E Zaqueu, ele se tornou um publicano. Por que será que ele se tornou um publicano? Porque os judeus odiavam os publicanos. Porque os romanos que estavam ali dominando o povo, eles pegavam os próprios judeus, né, para ser publicano, para cobrar o povo dele mesmo. Então, uma pessoa que aceitava ser publicano para ser cobrador de imposto, eles odiavam, né? Eles achavam que era uma traição e, além do mais, achavam que essa pessoa não tinha jeito por ser um pecador contra Deus, desobedecendo a Deus, por ir contra o povo, né, de Israel, o povo escolhido. Então eu acredito que as pessoas já tinham, já faziam muitas piadas com ele, talvez, ou rejeitava ele por ele ser de baixa estatura, que a Bíblia nos diz isso, né? Então ele com certeza sofria por isso. Eu acredito que talvez ele tenha aceitado esse publicano por isso. Talvez ele pensou, vou me vingar, agora eu tenho nas minhas mãos algo que eu possa se vingar desse povo que me judiou, que não me aceitavam do jeito que eu era. Então, eu acho que cresceu um ódio, cresceu um rancor no coração de Zaqueu e ele se tornou um publicano, porque ele andava de casa em casa, cobrando impostos altíssimos das pessoas, porque as pessoas trabalhavam muito e pagavam impostos altos, então, e ele tinha ainda oportunidade de cobrar mais alto ainda esses impostos para o benefício dele mesmo. Então, a Bíblia fala que ele era muito rico, ele enriqueceu muito sendo publicano, pegando esse dinheiro que não era dele, injusto. Ele cresceu muito em cima da injustiça, em cima de um povo sofredor, um povo que era dele mesmo, né? Um povo que era sangue dele mesmo. E esse povo começou a ter mais raiva dele, mais ódio dele. Então achava que ele não tinha perdão por ele ter feito tudo isso com o próprio povo dele, né? Ter aceitado ser um publicano e ficar do lado dos romanos, trabalhando para os romanos. E eu acredito que ele cresceu com muita raiva, com muito rancor, com muita mágoa no coração. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, e os judeus tinham raiva dele. E assim ele cresceu, ele teve essa oportunidade, se tornou um publicano, começou a ir de casa em casa, e com certeza os soldados romanos e a guarda dele, né? Ele ia cobrar os impostos do povo, mas os guardas romanos o cercavam, por quê? Porque ele podia levar uma surra, alguém podia bater nele, então ele tinha proteção dos guardas para fazer isso. E ele era uma pessoa muito rica, né? Então ele cresceu muito com o dinheiro dos outros roubado, né? Adquirido de formas injustas. Ele cresceu porque ele se tornou o chefe dos publicanos. Eu acho que ele fazia isso com tanto gosto, com tanta vingança, que ele acabou se destacando e virando o chefe dos publicanos. Então era alguém que fazia melhor que todos, né? Ele cresceu e ele se tornou esse homem mau, né?
uma pessoa que adquire coisas injustas, ele se torna corrupto. Então ele se tornou um homem corrupto. Só que um dia ele ouviu falar que Jesus ia passar. Quem é esse Jesus? A cidade toda estava naquele alvoroço, né? Porque Jesus ia passar e a fama de Jesus corria, que ele curava, que ele salvava, que ele podia perdoar pecados. Sim, Zaqueu ouviu tudo isso e ficou com pulga atrás da orelha. Como assim? Eu quero ver quem é esse homem. Eu acho que ele queria muito ver com os olhos dele quem era esse homem por curiosidade. Eu acho que ele subiu ali naquela árvore e ficou ali, e teve a ideia de subir nessa árvore, né, para uma pessoa no porte dele. Era bem estranho, né, subir numa árvore, mas ninguém estava ligando por isso. Todo mundo só queria saber de Jesus que ia passar, todos queriam tocar, todos queriam ver, todos queriam falar, todos queriam pedir um milagre. Então Zaqueu teve a ideia de subir nessa árvore, subiu, mas eu acho que ele dito que jamais ele ia imaginar que Jesus ia olhar para ele. Como todos não olhavam, como todos ignoravam ele, achou que da mesma forma Jesus ia passar e tudo ia continuar normal, ele ia ver quem era esse homem. Mas, como Jesus sonda os nossos caminhos e conhece o íntimo do nosso coração, ele já sabia tudo o que passava naquele coração de Zaqueu. Quando Jesus chegou perto da árvore, Jesus só fez assim, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero pousar na sua casa. Mais do que rápido, Zaqueu desceu. Acho que até sem pensar, ele desceu, porque ele foi surpreendido pelo mestre. Ele foi surpreendido por aquele homem que todos queriam tocar. E agora, Jesus deixou todo o povo e olhou para ele e falou: Zaqueu, desce, que hoje eu quero dormir na sua casa. Mais do que depressa, Zaqueu desceu e atendeu o pedido de Jesus para ele entrar na sua casa e repousar ali. E você? Já tomou essa decisão? Porque todos os dias Jesus quer entrar no seu coração e mudar a sua vida, assim como fez na vida de Zaqueu. Zaqueu, aos olhos do povo, era uma pessoa impura. O povo logo murmurou e falou: como ele vai entrar na casa de um pecador? Mas ele veio sim para os pecadores. Ele não veio para os bonzinhos, ele veio para os maus. Ele veio para aqueles doentes. Ele quer curar os doentes, os que precisam de cura. Ele não veio para os bons, para os sarados. Ele veio para os doentes. E ele quis salvar Zaqueu, porque ele via a dor que ele carregava em sua alma. E só Jesus pode curar a dor da alma. Não é o vício que vai te curar. Não é o vício que vai te salvar. É Jesus Cristo. Essa tua ansiedade é Jesus Cristo que tira. É Jesus Cristo que tira nossas preocupações. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Entrar, salvar, curar, libertar, limpar. Limpar as feridas, as dores antigas, as traições que talvez você passou, o abandono. Ele quer fazer tudo isso em sua vida. Zaqueu mais que depressa aceitou, porque ele sabia. Se Jesus olhou para ele, então ali tinha amor. Só olha para uma pessoa nessa situação quem tem amor. Jesus tem esse amor que você procura no vício, na bebida, nas drogas, na prostituição, nos prazeres momentâneos. Ah, se você soubesse quem é Jesus. Zaqueu mais que depressa aceitou, porque olhou e recebeu aquele amor. Acho que constrangeu tanto ele aquele amor, que ele mais do que depressa agarrou rapidamente, porque ele queria ser feliz. Ele precisava de amor, ele necessitava de uma pessoa companheira.
que o entendesse, que o ajudasse, que o libertasse, que o limpasse. Porque eu acredito que naquele coração, quando ele deitava ali, tinha tanta riqueza, mas o que ele ia fazer com aquela riqueza sozinho? Para quê? Que ele queria tudo aquilo para ele viver sozinho. Não tinha com quem compartilhar a riqueza dele. Isso, acho que quando ele deitava a cabeça no travesseiro, mexia com ele. Acho que ele chorava, porque ele pensou: a que ponto eu cheguei de trair meu povo, de adquirir tudo isso e ainda falta algo em mim, tem algo aqui dentro de mim que precisa ser mudado, que precisa ser arrancado. Eu não aguento esse rancor, essa dor, esse ódio que eu tenho, culpando muitas pessoas, fazendo muitas pessoas se machucar por causa de mim. Tantas pessoas, tantas famílias que eu prejudiquei, pegando dinheiro delas, roubando delas. E isso doía nele. No outro dia ele estava do mesmo jeito, fazia as mesmas coisas, mas toda vez à noite que ele deitava a cabeça no travesseiro, com certeza ele tinha essa angústia, ele tinha essa preocupação. E Jesus veio para sarar tudo isso. Jesus veio para perdoar, assim como Ele quer fazer com você. Quer te perdoar, quer limpar seu coração, quer tirar todas as mágoas, os rancores, os ódios que tem em teu coração. Tudo isso de mal Ele quer tirar, Ele quer sarar, Ele quer te dar amor. Como um pai que pega o seu filho no colo, dá carinho, dá amor, dá proteção. É isso que Ele quer fazer com você. Que hoje você se entregue também e desça depressa na presença do Senhor. E entrega tudo a Ele. Peça perdão dos seus pecados, entrega a sua vida e vê o que Ele pode fazer na sua vida. Você ouve o que Ele faz, mas você nunca se interessou em se entregar, em descer e aceitar que Ele entre na sua casa, que Ele faça morada no seu coração, que Ele faça limpeza no seu coração. Todas as feridas, só Jesus pode curar. Todos os pecados, só Jesus pode perdoar. Ele está pronto para isso. Você está pronto para descer e se humilhar nos pés dele, pedir perdão e querer mudar de vida? Porque é só Jesus que vai no profundo da tua alma e te conhece. E só Ele pode fazer alguma coisa por você. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. Você venha olhar neste momento para essa palavra tão maravilhosa, que é a história de Zaqueu. Eu acredito que tem muito Zaqueu que precisa da cura, do perdão de Jesus e da libertação. E que você possa fazer isso rapidamente, descer depressa para os pés de Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, que seja desta maneira. A Bíblia nos fala que rapidamente também ele falou para Jesus que ia dar em dobro, em quatro vezes mais daquelas pessoas que ele roubou. Ele ia dar 4 vezes mais a elas tudo que ele roubou dessas pessoas inocentes. Então, automaticamente, quando Jesus entra no nosso coração e faz a limpeza, nós vemos a pessoa ser transformada por fora. Ele entra no coração, faz a transformação, a gente fica muito feliz, muito alegre, porque é uma verdadeira alegria que nós sentimos de ter alguém que nos entende, nos perdoa, nos transforma, nos salva, nos cura, nos limpa. A gente fica tão feliz de receber esse amor de Jesus que a gente transborda por fora. Ele quis pagar todas as pessoas que ele devia, 4 vezes mais. Isso é só Jesus que faz. Não precisou Jesus falar nada para ele. Jesus só o constrangiu com tanto amor. E ele quis fazer isso com a sua própria vontade, sabe?
acredito que então aquele ódio, todo o rancor que ele tinha, todo o ódio que ele tinha da infância, aquilo foi tudo curado, foi tudo esquecido, porque ele agiu desta maneira e glorificou a Jesus e começou a seguir Jesus, os passos de Jesus. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Aceite Ele hoje, receba Ele hoje, desça depressa hoje nos seus pés, porque Ele tem perdão para você e muito amor, e tem o poder de te libertar de tudo isso que você passa, tudo isso que você vive, que você acha que é bom, mas você sabe que não. Você lá no teu íntimo, no seu coração, na sua alma, você sabe que isso não é o melhor para você. O melhor para você é descer e se humilhar nos pés de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, Ele quer salvar. Amém? Deus te abençoe.